Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse canal ele é destinado para aqueles que amam estudar direito, que adoram, né, que são estudantes de direito que ainda estão na faculdade ou os que estão prestes a prestar a OAB. Eu estou aqui corrigindo a prova de número 32, que foi ministrada dia 13 de junho. Após isso, após eu finalizar toda a correção da prova com os comentários, eu irei fazer os assuntos que a prova abordou, porque foi uma prova muito difícil, teve apenas 12% de aprovação, então assim eu quero falar sobre esses assuntos tão difíceis que a gente nem imaginava que iria cair nessa prova, ok? Então agora a gente vai começar com tributário, né, que vamos falar sobre a questão a partir da 22. A sociedade empresária Quitutes da Vovó Limitada teve sua falência decretada, tendo em vista a obrigação tributária principal relativa a tributos e multas. Dívida de R$ 300 mil, decorrente de acidente de trabalho, bem como dívidas civis com garantia real. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Nesse caso, o acidente de trabalho, né, ele geralmente ele tem sempre, direito sempre tem exceções, né? Então vamos dizer, geralmente ele vem antes dos créditos tributários, sendo assim, a resposta é B, a dívida decorrente de acidente de trabalho tem preferência sobre o crédito tributário da obrigação principal. Então ela pagaria primeiro a dívida dos 300 mil, né, decorrente de acidente de trabalho, e após isso ela começaria a pagar o crédito tributário e as multas. Assim como as dívidas civis com garantia real que ela também havia tido. Número 23, ainda tributário, Maria Silva, que durante toda a sua vida foi domiciliada no Distrito Federal, faleceu deixando um apartamento no Rio de Janeiro e um automóvel que, embora registrado no Detran do Amazonas, atualmente está em uso por um de seus herdeiros no Ceará. O inventário está em curso no Distrito Federal. Quanto ao ITCMD, devido assinale a afirmativa correta. Então ela domiciliava no Distrito Federal, tinha um apartamento no Rio de Janeiro, um automóvel registrado no Amazonas que estava sendo usado no Ceará, né? Então, onde ela paga o ITCMD, né? Que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. Ela vai pagar no lugar do inventário, né? Então, essa é a C, ITCMD referente ao automóvel, compete ao Distrito Federal, local onde o inventário está sendo processado. Número 24, continuamos em tributário. Rodrigo, em janeiro de 2018, objetivando melhorar o seu inglês, mudou-se para a Austrália para realizar um intercâmbio de 5 meses, sem, contudo, prestar qualquer tipo de informação à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Durante o seu intercâmbio, precisando aumentar sua renda, Rodrigo prestou alguns serviços no exterior, recebendo por mês o equivalente a R$ 20 mil, totalizando R$ 100 mil ao longo dos 5 meses. Tais valores foram tributados na Austrália. Em abril do ano seguinte, foi onde ele ganhou o dinheiro, então ele ganhou e lá mesmo já foi tributado. Rodrigo questiona você sobre se deve declarar tais rendimentos à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins de apuração do Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, IRPF. Sobre a hipótese formulada e considerada que o Brasil não possui convenção internacional com a Austrália para evitar a bitributação, assinale a afirmativa correta. No caso é a D, porque o Brasil não possui essa convenção, né, com a Austrália, de que se for tributado lá, não será tributado aqui, assim como ela possui com outros países. O rendimento do Rodrigo deverão ser declarados e tributados, uma vez que, tratando-se residente fiscal no Brasil, a tributação do imposto sobre a renda independe da origem dos rendimentos. 25 ainda de tributário, é a penúltima de tributário.
Decretado o estado de calamidade pública financeira, o presidente da República edita medida provisória, MP, instituindo temporariamente imposto extraordinário, incidente sobre serviços de qualquer natureza, a ser suprimido gradativamente no prazo de 5 anos. Em seu último parágrafo, a MP prevê que entrará em vigor e passa a gerar efeitos a partir da data da sua publicação. Assinale a opção que apresenta o vício da referida medida provisória. Imposto extraordinário, eles não completaram, a FGV não completa, né? Ela fala imposto extraordinário, mas imposto extraordinário é sempre de guerra. Não existe outro imposto chamado extraordinário a não ser o de guerra. Então, ele está falando que ele vai fazer uma MP instituindo um imposto extraordinário, que só pode ser de guerra, para incidir sobre serviços de qualquer natureza. Então, né, a resposta é a B. A extinção do imposto extraordinário só é permitida na iminência ou no caso de guerra externa. A última de tributário é a número 26. José está sendo executado por dívida tributária municipal não paga na certidão de dívida ativa, CDA. Quem instrui a execução fiscal? Constam o nome do devedor e seu domicílio, a quantia devida, a maneira certa de calcular os juros de mora, a origem e natureza do crédito, com menção ao decreto municipal que está fundado a data em que foi escrito. José oferece embargos à execução, atacando a CDA e reputa incorreta. Diante deste cenário, José B. tem razão, pois a CDA deve mencionar dispositivo de lei em que o crédito tributário está fundado. 27. Administrativo. Amadeu, assim que concluiu o ensino médio, inscreveu-se e foi aprovado em concurso público para cargo técnico administrativo do quadro permanente determinado Tribunal Regional Federal, cargo em que alcançou estabilidade após o preenchimento dos requisitos legais. Enquanto estava no exercício das funções desse cargo, Amadeu cursou e concluiu a faculdade de Direito, razão pela qual decidiu prestar concurso público e foi aprovado para ingressar como advogado de certa sociedade de economia mista federal, que recebe recursos da União para seu custeio geral. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta, que é a letra C. Amadeu, ao ser contratado pela sociedade de economia mista, continua submetido ao teto remuneratório do Serviço Público Federal. Teto remuneratório, não está dizendo que ele vai ganhar a mesma coisa que ele ganhava no outro emprego. Ele está sujeito ao teto remuneratório. Todo mundo está sujeito ao teto remuneratório na parte estadual. Ninguém vai ganhar além do teto. 28. Administrativo. O Ministério Público Federal denunciou Marcos, fiscal da Receita Federal, pelo crime de peculato doloso, em decorrência da existência de provas contundentes que tal servidor se apropriou de dinheiro público que tinha guarda. Ao tomar conhecimento de tais fatos, durante o trâmite do processo penal, a autoridade administrativa competente determinou a instauração do processo administrativo disciplinar que, após o devido processo legal, levou à demissão de Marcos, antes do julgamento da ação penal. Sobre a questão apresentada, assinale a afirmativa correta. A afirmativa correta é a letra D. Deve ser aplicado ao processo administrativo disciplinar o prazo prescricional previsto na lei penal para o crime de peculato cometido por Marcos. Essa estava muito difícil. 29. O município Alfa pretende formalizar uma parceria público-privada para a realização de obras, instalação de postes e a prestação de serviços de iluminação pública. A contraprestação da concessionária vencedora da licitação seria inteiramente custeada pela administração pública local, mediante ordem bancária ou por outorga de direitos sobre bens públicos dominicais do município. Sobre a situação hipotética, assinale a afirmativa correta, que é a letra C.
o município alfa deve utilizar-se de concessão administrativa para a formalização da contratação pretendida. Número 30, ainda de administrativo, ao tomar conhecimento de fraude em licitação ocorrida em novembro de 2013, decorrente de conluio entre a sociedade empresária Espertinha e Garibaldo, duas sociedades, uma Espertinha e a outra é a Garibaldo, servidor ocupante exclusivamente do cargo comissionado, o Ministério Público, em 2019, ajuizou a ação civil pública por improbidade em razão de ato que causou prejuízo ao erário em desfavor de ambos os envolvidos. Comunicadas de tais fatos, a administração pública demitiu Garibaldo e em abril de 2019, após garantir-lhe ampla defesa e contraditória em processo administrativo. Sobre a questão apresentada, na qualidade de advogado consultado pela sociedade empresária Espertinha, especificamente sobre a possibilidade de aplicação da sanção de proibição de contratar com a administração pública e receber benefícios fiscais, assinale a afirmativa correta. É a prescrição da pretensão ministerial da aplicação de sanção questionada para qualquer dos demandados não se consumou, pois estes se submetem ao mesmo prazo extintivo que apenas se iniciou com a demissão do Garibaldo do cargo comissionado. Número 31. A União, diante da necessidade de utilização do imóvel produtivo de Astrobaldo para fazer importante oleoduto, fez editar decreto que declarou a utilidade pública do bem para tal finalidade e determinou a concessionária do setor levasse a efeito a mencionada intervenção na forma do contrato de concessão, de modo a instituir respectivo direito real de gozo para a administração pública. Astrobaldo recusou-se a permitir o ingresso de prepostos da referida sociedade no bem, para realizar as respectivas obras, o que levou a concessionária a ajuizar ação específica com pedido liminar de emissão provisória na posse para a implementação do estabelecido decreto. Diante da situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Neste caso, a correta era D. O eventual deferimento da emissão provisória na posse importará o dever de acrescer juros compensatórios sobre a indenização que venha a ser determinada no processo. E por último, a 32 de administrativo, que diz: o município Delta está passando por graves dificuldades financeiras e recebeu a sociedade empresária Incorpora Tudo uma proposta para alienar determinada praça pública. Alienar a praça pública, eu me lembro daquele filme que o cara vendeu a estátua do Cristo Redentor, situada em bairro valorizado por um montante consideravelmente superior ao praticado no mercado. Não sei qual é o mercado de venda de praça pública, mas gostaria de saber. Em decorrência do grande interesse que o Incorpora Tudo tem de promover seu empreendimento de luxo no local, diante da situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Letra C. O bem público em comento, em razão de ser de uso comum, só poderia ser alienado se houvesse a sua prévia desafetação e fossem assegurados os ditames da Lei Geral de Licitações. Bom, contudo, é isso por hoje. Muito obrigada por vocês terem visto esse vídeo. Deixem o seu like, se inscrevam no meu canal, terá muita novidade, muita coisa bacana pra gente aprender para quem é amante do direito. Tchau!